E isso é só o começo, irmãos. Podem ter certeza que é só o começo. O que Deus tem para fazer é muito grande. E Ele fará, pode ter certeza, amém? Vamos aplaudir o Senhor agora, aleluia! Já estar servindo a Deus no altar com esse ministério de louvor maravilhoso, isso é só a Bíblia diz que Deus levanta homens e mulheres. A Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que Deus deu alguns para apóstolos. Diga, Deus deu alguns para apóstolos, outros para pastores, profetas, mestres e evangelistas. Só que demorou muitos anos para cair a ficha do mundo cristão. Nós não sabíamos que quando as pessoas gostam muito de falar o Efésios 4:11, mas esquecem do 12, que diz assim, olhe para cá, visando, diga, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, um pastor, quando ele começa a pastorear, um bom pastor, as pessoas pensam que um bom pastor é porque ele tem que ter uma boa palavra. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, e isso não está errado, está tudo certo. Mas a principal função do bom pastor é preparar as pessoas que estão na igreja para que elas sejam o quê? Bons pastores também. Amém? O evangelista, lógico que ele é perito em ganhar almas, mas o bom evangelista, de acordo com essa nova direção, com essa nova revelação que Deus tem dado para a igreja no mundo todo, ele é bom evangelista se ele estiver preparando os irmãos para serem o quê? Bons evangelistas. Eu posso ouvir um amém? A igreja, irmãos, ela é chamada de muitas coisas na Bíblia. Por exemplo, se essas pessoas estão na igreja para preparar as pessoas para o ministério, então quer dizer que a igreja é uma grande escola, amém? Diz para quem está do seu lado, a igreja é uma grande escola. Mas a igreja também é chamada de o quê? De corpo, do corpo de Cristo, amém? Cujo cabeça é Jesus, e nós somos o quê? Os membros. Então diga para quem está do seu lado, a igreja é uma grande escola, mas também é um grande corpo. Deixa eu ver aqui, tem mais coisas que a igreja é chamada. Ela também é chamada de uma grande família. Posso ouvir um amém? Amém. E tem um pai maravilhoso, amém? Tem um irmão mais velho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E um professor e um pastor para cuidar dessa família, que é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Mas ela também é chamada de um grande exército. Diga, a igreja é um grande exército, cujo general é Cristo, e nós somos o quê? Soldados desse exército. Mas eu acho que todas essas coisas, a igreja é mais ainda um grande hospital. E esta é a mensagem que eu quero dar para você hoje. A igreja é um hospital para restaurar os seus soldados feridos. Posso ouvir um amém? Os que estão de fora e os que estão dentro. Tem uma frase muito conhecida no mundo cristão, e é muito triste que na maioria dos casos é isso mesmo que acontece, que diz que a igreja, que nós, os cristãos, somos o único exército que mata os seus feridos. É muito lamentável ter que ouvir isso, mas é uma frase recorrente, que a igreja tem sido o único exército que mata os seus feridos. Eu ensinei aqui, mas como tem muitas pessoas novas aqui, aliás, quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Levante o braço.
Olha quantos irmãos e irmãs estão nos visitando pela primeira vez, amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? E eu queria dizer que a igreja Palavra Viva, ela não prega placa de igreja, ela não prega doutrinas de homens, mas é uma igreja que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que sem Ele não há salvação. Cremos no poder do Espírito Santo para fazer maravilhas na vida daquele que o busca, amém? Se você não tem uma igreja e quiser fazer dessa a sua igreja, você é super bem-vindo aqui. Posso ouvir um amém? Eu ensinei aqui a lógica da mina. Diga, a lógica da mina. O que é a lógica da mina? Você já deve ter visto na televisão, já deve ter lido sobre as minas terrestres que os países colocam no chão, debaixo da terra, para conter o avanço do exército inimigo. Quem é que já ouviu falar em minas aqui? Nesse tipo de mina? Quem é que já ouviu falar? Pois é. O objetivo da mina, olhe para mim aqui, não é matar. O objetivo da mina não é matar. Por quê? Porque todo exército que se preza tem uma ética. É que se alguém for ferido em combate, ele vai ser o quê? Cuidado pelos outros. Quem está me ouvindo aqui? Diga amém. Então as minas são concebidas para não matar, elas são feitas para quê? Para mutilar. Porque se alguém é pego por uma mina, ele é mutilado, ele é aleijado. Todos os companheiros que estão ao lado dele, o que é que eles vão fazer? Vão socorrer, vão procurar uma maca, vão chamar os médicos, eles vão ficar cuidando daquele ferido, porque é a ética do exército. Porque quando alguém morre, então eles dizem, puxa, morreu, né? É uma pena, mas eu vou continuar avançando. Então, as minas, elas acabam fazendo o quê? Atrapalhando o avanço do exército. Quem está me entendendo aqui? No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu quero que você abra, para você entender melhor, a Bíblia de Tiago. Tiago capítulo 5, os 2 últimos versículos 19 e 20 diz assim. Presta atenção. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quantos podem ouvir amém? Amém. Quantos podem dizer amém disso? Amém. Se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha para mim aqui. Todas as cartas do Novo Testamento, todas elas, não foram escritas para os ímpios. Todas as cartas que estão no Novo Testamento foram escritas para a igreja. Diga, tudo que você ler aí no Novo Testamento é para você, é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Levante a mão. Aleluia! Olhe para cá, então entenda uma coisa. Todos nós, de uma maneira ou outra, e eu vou mostrar agora rapidamente alguns sintomas, temos matado, ao invés de cuidar das pessoas. Amém? É lamentável dizer isso. Essa mensagem não é minha. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu entrei em crise. Porque eu comecei a olhar para dentro de mim e disse, puxa vida, quantas vezes nós temos matado os feridos, ao invés de salvar os feridos, cuidar dos feridos. Por isso que nessa nova visão de Deus, para a nossa igreja nova aqui, muita gente me pergunta quando é que nós vamos voltar lá para o prédio, né? Eu não sei nem se nós vamos voltar para lá,
Mas uma coisa eu sei: todas as pessoas que pisarem aqui e disserem que vão andar conosco, nós vamos cuidar delas. Porque eu não estou preocupado com prédio, eu estou preocupado com alma. Diga para quem está do seu lado: Deus não está nem aí com o prédio. Porque sabe, irmão, se ele não devolver aquele prédio para nós, é porque ele vai nos dar um maior do que aquele, mais moderno do que aquele, mais bonito do que aquele. Mas não interessa. O prédio interessa é você. É você que está ferido e precisa sarar. Eu preciso que você sare, para você me ajudar a sarar as pessoas que vão encher as nossas igrejas. Eu fiquei 10 anos doente, eu sei o que é isso. Mas quando eu estava lá gritando lá: Jesus me ajuda, ferido, apareceram algumas pessoas e cuidaram de mim. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: nós precisamos aprender que nós não estamos aqui como juízes nessa terra. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Amém. Eu ouvi uma história de um pastor, meu amigo, e até contei na nossa célula piloto. Nós temos uma célula piloto onde nós estamos preparando 12 casais e algumas pessoas. Essas pessoas vão ser os futuros líderes, né, das primeiras células, os primeiros discipuladores, além de mim, da pastora Elvira. Eu estava contando lá na célula. Eu tenho um amigo lá em Osasco, pastor. Ele é gerente de banco. Muitos anos ele foi gerente do Bradesco. Acho que agora já não está mais, aposentou. E esse meu amigo tinha um colega de banco com ele, que era gerente também. Eu não sei se vocês se lembram, os mais maduros aqui vão se lembrar. Na década de 80 tinha um pregador que pregava todo sábado na Bandeirantes. Era um grande homem de Deus, tocava muito bem. Eu não vou falar o nome, não quero falar. Um pastor maravilhoso, um evangelista americano. Ele pregava todo sábado de manhã na Band. Eu levantava já na expectativa de assistir, porque eu amava o louvor. Depois tinha a mensagem. E sabe, irmãos, este pastor, ele acabou cometendo um grande e grave erro. Ele caiu em adultério lá nos Estados Unidos. E ele confessou publicamente o pecado. E eu me lembro que naquela época a Rede Globo explorou esse fato, mas de uma forma assim violenta. E esse meu amigo pastor tinha um colega gerente que não era cristão, não era evangelical, né, como diz aí. Aliás, tem hora que eu fico perguntando se os evangélicos são cristãos mesmo, né? Diga para quem está do seu lado: olha, em muitos casos evangélico não é sinônimo de cristão não, hein? Cuidado, viu? E esse amigo, ele gostava muito desse pastor, mas não era convertido, um amigo do meu amigo. E ele sempre falava: nossa, eu não sou da igreja, mas todo sábado de manhã eu e a minha família, a gente assiste o programa. E aí aconteceu esse problema, né? Aí o pastor Epaminondas nos explicou assim, estou falando o nome do pastor, meu amigo, amém? Não que fez o adultério, amém? O pastor Epaminondas pensou: meu Deus, segunda-feira agora, como é que eu vou fazer? Ai, que vergonha, aquele meu amigo, o que ele vai falar? Ele não é cristão ainda. E agora o pastor cometeu adultério. Ai, meu Deus do céu. Mas na segunda-feira ele chega lá no banco, não aguentou, logo já foi na sala do homem, né? E olhou para o homem e falou: então, você viu lá que aconteceu aquilo? Ele falou: pois é, eu fiquei muito triste. Mas sabe de uma coisa? Eu perdoo aquele pastor. O que não era cristão, o que não era da igreja, eu perdoo aquele pastor. Porque ele já me abençoou tanto, ele e a minha família, como nós fomos abençoados pela mensagem do Evangelho, através dele. Esse pastor já se restaurou há muitos anos, viu? Agora ele está bem velhinho. Quer dizer, um homem que não era cristão, um homem que não era da igreja, agiu com mais misericórdia do que nós muitas vezes agimos.
Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu já dei um nome para isso aí. Amnésia diabólica. Diga para quem está do seu lado. Amnésia diabólica. É quando você esquece tudo de bom que alguém fez e fica apontando para os erros que ela tem. Os cristãos precisam ser libertos da amnésia diabólica. Posso ouvir um amém? Eu listei rapidamente alguns sintomas, porque você pode até pensar assim: não, pastor, eu acho que eu não faço isso, eu não mato os soldados queridos, eu não faço isso. Vamos ver se a gente não faz mesmo, quer ver? Abra por favor, rapidamente, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Já nós estávamos em Tiago, agora é o 4, 11 e 12. Estamos indo bem até agora, amém? Então, peraí, vamos ver se a gente vai mais além um pouquinho. Tiago 4, 11 diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Agora leia 12 comigo. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Agora pergunta para quem está do seu lado aí: tu, porém, quem és? Para perguntar para quem está do seu lado: quem é você que julga os outros, hein? Olha para mim aqui. Se você fala mal de alguém, você virou o quê? Juiz. E aí você entra em dois problemas. Primeiro, ninguém foi chamado aqui para ser juiz, amém? Só existe um juiz, Deus. Segundo, com a mesma medida que você julga, a Bíblia diz que você vai ser o quê? Ai, diga ai. Tem gente que diz assim para mim: olha, eu quero frequentar a igreja, mas agora tem que fazer tudo certinho. Eu quero que seja tudo certinho. Desculpa, você está no lugar errado. Porque o lugar onde tem seres humanos nunca vai ser tudo certinho. O que vai ter é um monte de problema. Diga assim para quem está do seu lado: essa igreja está numa visão chamada MDA. Sabe o que quer dizer MDA? Modelo de discipulado apostólico, que é feito através do discipulado 1 a 1. Você só consegue ajudar as pessoas discipulando elas, não falando mal delas. Diga assim para quem está ao seu lado: você quer me ajudar? Não fale mal de mim, me discipule. Eu frequentei uma igreja durante 2 anos agora, onde fui discipulado, fui tratado, fui curado. E o pastor principal lá, o cara é uma bênção. Mas sabe, as pessoas não gostam de levar ideias para ele. Porque as pessoas ficam assim: pastor, eu tive uma ideia de fazer assim, um negócio assim, e vai ser assim. Ele, sabe o que ele fala? Amém, executa, irmão, vamos fazer então. A pessoa diz: não, eu só tive a ideia. Eu só tive um pensamento, eu só tive um direcionamento, mas o senhor tem que mandar as pessoas fazerem, pastor. Diga para quem está do seu lado: vai esperar os outros ficarem fazendo? E sentar numa cadeira de juiz, né? Aí está certo, isso está errado, não está certo, isso está errado, o louvor está alto, o louvor está baixo, o pastor está gordo, ou quer dizer, magro. O pastor fica pregando sobre o jejum, né? Olha para quem está do seu lado: se você falar mal de alguém, se você tem esse costume, então esse é um sintoma que você está ajudando a matar os feridos. Quem vai parar de fazer isso, diga aleluia. Amém. Quer dizer que você faz. E quando a gente faz e reconhece, é aí que a gente recebe graça de Deus.
mais um sintoma. E esse para mim é o pior de todos. Efésios capítulo 5, versículo 11. Abra lá, por favor. Esse para mim é o pior. Não sei se para Deus é, mas para mim é. Quantos encontraram? Digo amém. Venha comigo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha para mim aqui. Tem gente que diz assim: não, eu não falo mal de ninguém. E eu, quando vejo uma pessoa ferida, eu não ajudo, mas eu também não atrapalho, eu ignoro. É pior. Um outro sintoma de que nós estamos matando os soldados feridos, sabe qual é? Ignorar. Comunicar com a obra das trevas, como ele está dizendo aqui, concordar com as obras infrutuosas das trevas, é quando você ignora. Eu estou usando exemplos aqui, mas um dos exemplos mais espetaculares que eu já vi na minha vida foi na Igreja da Paz de Fortaleza. Estou sempre citando essa igreja, porque é lá que eu fui tratado, lá que eu fui sarado. Eu sou discipulado até hoje pelo pastor principal da igreja, lá que é o maior pastor do mundo, na minha opinião. Eu estava lendo agora, tem mais de 10 mil igrejas do Brasil já que estão no modelo MDA. Esse modelo que nós estamos estabelecendo aqui em Catanduva, no discipulado e das células, tem mais de 10 mil igrejas já no Brasil utilizando o modelo. A Associação MDA tem mais de 10 mil igrejas filiadas já, inclusive a nossa. Porque a igreja não mata os soldados feridos. Diga para quem está do seu lado: nós não podemos ignorar. Quem é que conhece algum desviado aqui em Catanduva? Levante a mão. Levante a mão só para eu ver. Pessoas que você sabe que serviam a Deus, mas não serviram, não é? Vai na casa dele. Amém? Não ignora mais. Vai cuidar dele. Ofereça o seu amor, ofereça o seu cuidado. Diga: eu quero sarar, eu quero te ajudar a sarar. O pastor da igreja que eu estou indo também foi sarado. Todos nós podemos ser sarados. Aleluia! Não mate os soldados feridos. Diga para quem está do seu lado: nós não podemos compactuar com as obras das trevas. Quando que a gente compactua com as obras das trevas? Quando a gente fala mal, e quando a gente julga, e quando a gente ignora. Ah, cada um que se vire. Eu já ouvi falar isso. Cada um com seus problemas. Isso é coisa do diabo. Isso é mentalidade humana, animal e diabólica. Eu vou dar um último exemplo antes de nós tomarmos a ceia. Mas é um versículo que fala de Jesus. Diz que ele não esmagará a cana quebrada, e que não descartará a mexida. Quando eu li isso, eu não sabia o que era. Deixa eu explicar como é que é. Lá no Oriente Médio, existe um tipo de capim que eles chamam de cana. Não é a cana de açúcar, mas ele é comprido. E sabe o que eles fazem? Eles pegam um pedacinho de pau fininho e vão cutucando para tirar o recheio. Aí ele fica um caninho que eles fazem umas flautas artesanais, que é maravilhoso o som. Amém? Só que de vez em quando eles erram, e aí quebra. Como eles têm muita, até hoje tem lá muito desse capim, eles fazem o que? Eles quebram, descartam e pegam outro para fazer a flauta. Amém? Mas Jesus não faz isso. Quando a cana, que somos nós, é quebrada, ele não descarta. Amém?
Ele arruma, Ele conserta, Ele cola. É isso que Jesus faz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem descartará a mexida que fumega. Por quê? Porque naquele tempo eram as lamparinas. Amém? É Mateus 12:20? Ô glórias! Mateus 12:20, vamos lá, rapidinho, por favor. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória! Eu enxergo bem, aleluia! Só não acerta onde é, né? Mas tem Isaías também. Quem? 42:3. Eu falei o quê? 13, né? Diz assim comigo: não esmagará. É Mateus 12:20. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Naquele tempo eles usavam as lamparinas, e esse morrão era um chumaço embebido, e eles queimavam, ficava queimando toda noite. Mas quando ele acabava o óleo, ele começa a sair uma fumaça e um cheiro horrível. Então eles vão lá, tiram aquele e colocam um novo para queimar de novo. Quando uma pessoa comete um pecado, ela começa a feder. Amém? Ela começa a queimar, ela começa a feder, ela fica quebrada como uma cana. Mas o que Jesus faz? Vai lá e põe no óleo de novo. Amém? Amém? Ele vai com o óleo santo, ele vai lá com a solução, restaura e começa a pegar fogo tudo de novo. Diga para quem está do seu lado: você, hoje aqui, precisa ser restaurado, para você pegar fogo de novo. Aleluia, aleluia. Eu vou terminar, irmãos, pedindo a você para abrir em Lucas capítulo 10, versículo 30. Diga Lucas 10:30. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, diga vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí o 34 diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, colocou sobre uma cavalgadura, sobre o cavalo dele mesmo, né? Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Vocês entenderam o que Jesus falou aqui? O sacerdote, homem de Deus, né? Passou ao largo. O levita também. E ela estava tão atrasado com o ensaio do louvor, né? Passou ao largo. Mas um samaritano, e pense bem, os samaritanos era um povo que era considerado amaldiçoado pelos judeus, quando Jesus deu esse exemplo. Eu vou contar uma história aqui para terminar para vocês. Verídico. Lá em Santarém, onde começou a Igreja da Paz, onde esse pastor que eu sempre cito aqui era pastor, tinha um irmão chamado Rony lá. O Rony,
era um líder de célula, ele tinha uma célula na casa dele, recém-convertido, era microempresário, tinha uma motinha, ele não tinha nem carro. E o Rony estava passando domingo de manhã numa das ruas principais de Santarém. Quem conhece Santarém aqui? Tem alguém que já foi em Santarém aqui? Santarém é uma cidade que hoje está com 200 mil habitantes. É uma das principais cidades do Pará, porém é uma cidade ainda carente de todo tipo de infraestrutura. Até hoje, por exemplo, o esgoto corre a céu aberto lá nas ruas. E quando ele estava passando com a motinho dele, ele reparou que tinha um homem deitado numa sarjeta, metade das pernas na rua e a outra metade na calçada, e debaixo dele o esgoto passando, todo sujo de esgoto, de fezes. E ele reparou que tinha 3 igrejas naquela rua, e o povo ia passando para ir para a igreja. Uns passavam assim, outros passavam assim. Tinha uns que ele reparou que até passavam por cima ainda. Quando ele notou aquilo, ele não conseguiu ir para a igreja. Ele parou a motinho dele, parou um táxi, chegou para o motorista de táxi e falou: eu queria que você levasse esse homem. O homem estava dormindo. O motorista de táxi falou: eu não vou pôr esse cara no meu carro, olha lá, está tudo sujo. Ele falou: eu pago mais. Eu pago mais. Aí quando ele falou: eu pago mais, o motorista concordou em colocar ele dentro do carro. E falou: você me segue. No meio da viagem o cara acordou bêbado, né, ainda. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O motorista de táxi falou: eu estou te levando. Para onde você está me levando? Estou te levando, não sei. Não sei para onde eu estou te levando. Mas quem me pôs aqui? Aquele homem que está aqui naquela moto lá. Você conhece ele? Não, também não conheço ele. Eu não conheço ele e nem sei para onde eu estou te levando. Ele levou o homem para a casa dele, irmãos. Quando ele chegou na casa dele, ele pegou a melhor roupa que ele tinha, deu para o homem e disse: olha, o banheiro ali, tem toalha ali, tem água quente ali, tem sabonete, vá tomar um banho e coloca essa roupa nova. Quando o homem voltou, tinha uma mesa posta, uma mesa com tudo que eles tinham de melhor na casa, e disse assim: você almoça com a gente aqui. Amém? E testemunhou de Jesus. Alguns anos depois, muitos anos depois, estava tendo lá na igreja, que vai ter também, uma festa que chama Festa da Multiplicação das Células, quando as células vão se multiplicando em várias células. E naquela semana o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, escolheu algumas células para ele fazer supervisão, para ele visitar. E ele chegou numa célula e reparou uma casa bonita, toda arrumada, tinha bastante gente lá, tinha um casal liderando a célula, e o supervisor da região disse: olha, o próprio anfitrião é o dono da casa. Ele falou: que bom, vamos lá então. Chegou lá, estava o casal, vários filhos, várias pessoas congregando na célula. E o pastor ele falou assim: nossa, que coisa mais linda, que célula mais linda sua. Ele falou: pois é, pastor, Deus realmente tem feito uma obra muito grande na minha vida. Aí o pastor falou: você não podia contar a sua história? Ele falou: sim. E contou a história. Ele era o homem da sarjeta. Ele era o homem da sarjeta. Esse Rony, que era um irmãozinho lá, recém-convertido, como eu falei, ele é um dos pastores de rede hoje, lá da Igreja da Paz de Fortaleza. Debaixo da autoridade espiritual dele, são mais de 400 células, mais de 4.000 pessoas e mais de 30 igrejas que eles abriram no Ceará já, através daquela rede desse Rony, que era um irmãozinho lá, amém? E que hoje é um poderoso pastor de rede, um dos pastores mais poderosos que eu conheço. Então eu vou pedir a você que fique de pé nessa hora. Vou pedir só um fundinho musical lá para o Wagner, por enquanto.
Porque agora o que eu quero só é te pedir que feche os teus olhos. Se você quiser ouvir de novo essa mensagem, ela vai para o YouTube hoje mesmo, né, Neto? No máximo até amanhã cedo, está na hora do almoço, ela está no YouTube. Queria que você, por favor, fechasse os seus olhos, porque talvez você ouvindo essa mensagem tenha pensado assim: puxa, eu quero, né, a partir de hoje, ajudar. Me falaram que tem mais de 40 milhões de desviados no Brasil hoje. Dizem, né? Não sei se é verdade ou não, que tem mais gente que não congrega mais numa igreja do que vai nas igrejas. Isso é muito triste. Isso significa que alguma coisa está errada, né? E é uma das coisas que eu sei que está errado, é essa mesmo. Nós, como igreja, não podemos pegar uma pessoa que foi ferida, apontar o dedo para ela e falar: como é que você deixou o diabo te enganar, rapaz? E pá, atira nele, já mata ele, vamos para frente, tem mais. Esse aí não quer nada com Deus, esse aí não quer nada com Deus, vamos para frente. Esse aí não olha para Jesus, vamos para frente. Nós precisamos mudar a nossa cultura, irmãos. É uma mudança de paradigma que Deus quer fazer hoje. Ele fez na minha vida e vai fazer na sua, se você quiser. Nós não estamos aqui para falar mal das pessoas, para julgar as pessoas, para ignorar as pessoas. Nós estamos aqui para cuidar delas. Mas você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu que estou ferido. Eu queria pedir que o senhor orasse por mim, para eu sarar também. E depois que eu sarar, eu vou poder ajudar. Amém? Nós vamos orar por você hoje. Nós vamos orar para Deus começar uma restauração em você. Ah, eu estou tão descrente, pastor. Eu também já estive assim. Pastor, já cometeram tanta injustiça comigo. Eu também achava que tinham feito muita injustiça comigo. Pastor, o senhor não sabe. Eu fui pisado, eu fui humilhado, pastor, o senhor não sabe o que eu já passei. Eu não sei o que você passou, mas eu sei o que eu passei. Mas um dia alguém se importou comigo. Como existem pessoas hoje que se importam com você aqui. Quando eu contava a minha história para algumas pessoas, elas diziam para mim: mas que coisa triste que aconteceu com você. Mas olha, eu quero que você saiba de uma coisa. Lá em Filipenses 1:5 diz: eu estou bem certo que a obra que Ele começou em você, Ele vai completar. Ah, mas você não sabe o que eu passei. A pessoa dizia: olha, meu querido, a última página da história da sua vida ainda não foi virada. Aleluia. A última página da história da sua vida ainda não foi virada, irmão. Existe cura para você. Existe solução para você. Existe um Deus amoroso, nem nós vamos cantar agora. És um Deus tão majestoso. Quando você estiver cantando isso, saiba que Ele é mesmo. És um Deus tão amoroso. Ah, Pai, quer dizer Paizinho amoroso. Existe restauração para você. Existe vitória na montanha do louvor para você. Existe saída. Lembra que eu falava para vocês que os descobridores dos espanhóis, na bandeira da Espanha, da bandeira espanhola, dizia assim: nada além, porque eles achavam que tinham descoberto tudo, né? Mas aí eles descobriram a América, e eles trocaram e colocaram muito além. Amém? Diz assim para quem está do seu lado: Deus vai trocar o nada além por muito além.
O inimigo fica dizendo para você que acabou tudo, que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te dizer que não acabou a sua história. Que Deus tem mais para você. Que Deus tem coisas novas para a sua vida. Que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Rei. Aleluia! Aleluia! Tu és digno de louvor. Levante as mãos e diz comigo: minha vida é te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Pega as tuas mãos e diz comigo assim: quando entro em tua presença, pelas portas do chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu Senhor. Levanta as mãos e diz: posso só me curvar e dizer: Senhor, és um Deus tão amoroso, tu és digno de louvor, minha vida eu te dou, és um Deus tão majestoso. Reviver o passado não, mas eu estava me lembrando agora de como eu fiquei desapontado, né? Quando eu fui ferido aqui nessa cidade, né? Do dia para a noite tudo tinha desmoronado, eu não sabia porquê. Eu fiquei, sabe, irmãos, grande parte desses 10 anos com muita pena de mim mesmo, né? Achando que eu era um injustiçado, né? E eu tinha dito que eu nunca mais ia pisar na igreja, eu nunca ia pregar mais a palavra. Eu tenho 2 filhos, né? E eu decidi que eu ia formar os meus 2 filhos. E depois eu ia comer tanto que eu ia morrer. E tanto comer. Seu Redondo, não tinha aquela novela, Dona Redonda? Eu ainda tô meio redondinho, né? Mas eu estava bem mais, viu? Se pegasse um alfinete, Mas um dia, alguns irmãos que não gostavam de passar ao largo, como aquele sacerdote lá, né? Eu estava no Acre, trabalhando lá numa construção, uma grande rodovia, eu era engenheiro-chefe do DENIT lá. E os irmãozinhos passaram lá, engenheiros, trabalhavam comigo lá. Você vai com a gente numa vigília hoje. Eu falei, eu não vou mesmo. Vai, não. Eu falei, eu não tenho nem roupa para ir. Sabe o que eles fizeram? Eles tinham passado numa loja, tinham comprado uma roupa para mim. Eu só tinha roupa de engenheiro. Eu falei, mas serve? Serve, né? Só não serve sim, é tamanho M, né? Mamute, né? Brincadeira. Eu não aguento, eu não perco a piada, não tem jeito. Você vai com a gente, doutor. Eu falei, mas eu não vou mesmo, eu vou até despedir vocês, vocês continuarem aí. Mas quando eu vi, sabe, irmão, eu estava dentro do carro. E Deus falou comigo tanto naquele lugar.
daquele dia em diante, Deus começou um processo de restauração. Começou isso em 2008, terminou agora uns meses atrás. Amém? E quando Deus completou a minha restauração, Ele disse: agora você volta lá para a sua casa, volta lá para a sua terra e vai cuidar daqueles que eu dei para você cuidar, que você não cuidou. Agora você vai cuidar direito. Amém? Sabe, irmão, Deus cuidou de mim e me ensinou a cuidar. Eu queria pedir para você só uma coisa: deixa eu cuidar de você. Amém? Deixa eu fazer com você aquilo que fizeram comigo. Amém? Não vai se arrepender, porque a obra que Deus começou comigo, com você, Ele vai completar. Amém? Eu queria orar com você hoje aqui. Eu não quero expor ninguém aqui hoje, porque mesmo que Deus não faz isso, eu queria que você aí no seu lugar mesmo fechasse os teus olhos. Eu vou orar para que Deus comece com você, porque Ele começou comigo, e que faça com você o que Ele fez comigo. E a minha oração é que Deus levante você para me ajudar a restaurar centenas de milhares de pessoas, pastores. Sabe, não fale mal de nenhum pastor, não fale mal de nenhuma igreja. Se algum pastor feriu você, eu quero que você saiba que ele também está muito ferido, senão ele não feria você. Se alguém humilhou você, saiba que essa pessoa também se sente muito humilhada. Mas Deus quer restaurar você, e vai usar você para restaurar essas pessoas também. Pai, eu quero interceder agora e te pedir em nome de Jesus, que abençoe esta amada e querida igreja que está aqui hoje. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos restaurar, para começar a tratar das nossas feridas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não esmaga a cana quebrada, o Senhor não descarta o mourão que está apagado, mas o Senhor coloca óleo, o Senhor cola aquilo que foi quebrado. A tua palavra diz isso. Faz isso conosco também hoje aqui. Restaura, Senhor. Restaura o teu exército, restaura os soldados feridos, abençoa, Pai. Eu agora, nessa autoridade que o Senhor me dá, eu quero declarar salvação, saúde e paz. Eu falo que agora todo o mal que foi lançado contra ti não prosperará mais. Todo juízo contrário contra você eu derrubo agora em nome de Jesus. Todo espírito de autocomiseração eu repreendo em nome de Jesus também. Eu agora declaro que você não vai ter pena de você mesmo mais, porque você é um vencedor, você é uma vencedora, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. A Bíblia diz que aquele que toca em você toca no ungido de Deus e toca na menina dos olhos de Deus, e ninguém pode tocar em você, e ninguém mais vai tocar em você, porque você é menina dos olhos de Deus. Mas para você não se contaminar também, não toque nos ungidos, não fale mal dos pastores, não fale mal dos irmãos, não brigue com a sua família. Honre seu pai e sua mãe, não irrite os teus filhos, dê honra para sua esposa, dê honra para o seu esposo. Diga: eu recebo agora, eu começo a receber agora restauração de Deus sobre a minha vida. Senhor, eu estou pronto para deixar o Senhor restaurar e fazer aquilo que o Senhor quiser fazer com a minha vida, em nome de Jesus.